Bom dia a todos, buongiorno a tutti. Sou Beatriz Lanfredi, sou gaúcha de Pelotas. Saí da minha casa muito cedo para começar a ser modelo. Com 15 anos eu me mudei para São Paulo e com 18 anos eu fiz a minha primeira viagem internacional para a Coreia do Sul. Um país bem exótico, né? Na época eu não falava inglês, muito menos coreano, mas eu fui e hoje em dia eu olho para trás e eu vejo como eu fui corajosa de ter ido para um país com uma cultura tão diferente da nossa. Não sei se eu vou ter essa coragem quando os meus filhos começarem a querer viajar pelo mundo, mas eu fui e morei muitos anos na Ásia. Então ali na Ásia eu aprendi a falar inglês e comecei a me virar sempre com algumas palavrinhas de cada país, né? Tô com fome, tô cansada, falar pro taxista vai rápido, direita, esquerda. Então acabei sempre aprendendo um pouco de coreano, chinês, tailandês. E quando eu vim pra Itália a primeira vez, eu pensava, nossa, eu vou falar italiano em 2 semanas eu vou estar falando italiano. Porque é muito parecido com português. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era tão fácil quanto parecia, né? Sembrava fácil, né? Eu sempre tive muito contato com brasileiros, sempre, apesar de morar fora, né? Sempre morei com brasileiros. Então, demorei um pouquinho para aprender o italiano. E como eu era modelo, se eu não entendia alguma coisa, eu dava um sorrisinho e passava, e estava tudo certo. Então, a gente sempre usa muito, né, a linguagem corporal. Mas quando eu abri a minha empresa, que é a Águas do Brasil Beachwear, eu vi que um sorrisinho já não bastava, que eu tinha que saber negociar, tinha que saber conversar. E foi aí que eu né, comecei a contratar a Caru pra gente dar uma refinada no meu italiano. E a gente tá, né, Caru, estamos nesse processo aí. Que começou com as aulas de italiano, né? Assim, é importante falar sobre isso, né? Que começou com as aulas de italiano, mas depois né, se estendeu para... A Caru, eu adorei o curso dela, porque ela não é só uma professora de italiano. Ela, né, ela ensina a cultura, ela ensina a vender, que é muito bom, que você tá aqui, ó, a melhor vendedora que eu conheço. Né, Fê? E agora conta a tua experiência um pouquinho pra gente. Buongiorno a tutti, io sono un po' di italiano. Un po' di italiano, un po' di portoghese. Sì, inglese. Inglese sì. Anche, vero? Inglese? Sì o no? Sì. Sono Fernanda Grillo, sono italiana, sono brasiliana. Italo-brasiliano, no? No, mio marito. Ah, tuo marito. Io sono brasiliana. Ok, sì. 100%. Vabbè, però Grillo è un cognome anche italiano. Sì, ma io sono brasiliana. Vivo a Torino 2 anni e mezzo fa, ma prima di tutto vorrei ringraziare Caru, la mia insegnante di italiano, meravigliosa insegnante di italiano. Grazie mille per l'invito. E allora, sono molto felice di essere qui, ma anche molto nervosa. Emozionata. Emozionata e nervosa. Ok, più nervosa, perché è la prima volta che parlo italiano a così tante persone. Bravissima. Quindi vorrei iniziare con una frase che dico sempre ai miei studenti. Non mai scusarti per il tuo inglese. Don't be sorry for your English. Don't you never say, oh, I'm sorry, I don't speak English very well, my English is not so good. So don't say that. You have to be proud because you were putting an effort into it. So be proud. Allora, un po' di portoghese. Ho le 3 lingue. Facciamo un mix. Nunca digam, ai, desculpa, meu inglês não é muito bom, desculpa. Não, vocês têm que se sentirem orgulhosos
e porque vocês estão tentando, estão estudando, que é o nosso caso aqui, né, Bia? A gente tá estudando, tá se empenhando em falar, então, italiano. Obviamente, porque a gente vive na Itália, então é necessário. Eu, chegando na Itália, achei que seria ótimo só o inglês, né? É arrivata pensando, ok, parlerò solo inglese in Italia. Não basta. Poverina, Não, Natália, não dá. Eu sempre fui muito influenciada, desde pequena, muito pela cultura americana, pela proximidade, Brasil, Estados Unidos, cultura britânica também, mas principalmente cultura americana, filmes, séries, música. Eu sempre fui muito apaixonada por essa língua. Eu amava ouvir as músicas. Agora eu vou entregar um pouco da minha idade. Sou da época do disco, né? LP. E quando vieram os CDs, TD, eles vinham com as lyrics of the songs. Então, vinha com as letras. Contesto. Grazie. Quando vinham as letras, eu colocava no repeat pra decorar aquela letra, pra ficar, pra conseguir cantar aquela música que eu tanto gostava. E ali eu percebi que aquilo que eu lia ou aquilo que eu ouvia não era o que eu lia. E aí é que tá a chave, que eu acho que faz toda a diferença quando a gente estuda inglês. Diferente do português e diferente do italiano, que são línguas muito mais fonéticas. Que você escreve, né, aquilo que você fala. É aquilo que tu fala, exato. O inglês não é assim. Então, a gente tem que estudar a fonética, entender os sons. Só para vocês terem uma ideia, temos 5 vogais no italiano também, né? No português também. Porém, no inglês, a gente tem 5 vogais, porém, 11 sons diferentes de vogais. Aí é que tá a diferença. Porque as pessoas falam, não, mas leave, de sair, e live, de viver, é igual. O que eu falar, as pessoas vão entender. Mais ou menos. O problema é, aquilo que a gente desconhece, a gente não vai ouvir, a gente não vai entender. Então, se tu não conhece os sons e as conexões que os nativos da língua inglesa fazem pra falar, que as pessoas dizem assim, todo mundo come, eles comem as palavras, comem as letras. Não, eles não comem, eles conectam as coisas. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender. Por isso que as pessoas falam, eu estudo gramática e eu não consigo falar. E eu não consigo entender quando falo. Por quê? Porque as pessoas não estudam os sons. Porque as pessoas não estudam a maneira como a gente conecta as palavras. É isso. Então, isso que eu acho uma coisa muito importante sempre, e nas minhas aulas, desde a primeira aula, eu sempre trago essa parte. A Carol sabe, né, minha aluna? E no italiano, invece? O quê? Essa questão do som. No italiano, a mesma coisa. Não, no italiano, exatamente. É più facile, vero? Não é più facile. Não é più facile. É più facile, se eu dou. Não é più facile. Não, até a gente... Porque assim, eu falarei minha idade, tô com 43. Então pensa, tô com 43, são 43 anos falando português. Para começar a falar italiano, eu tenho que fazer outros movimentos com a boca, são outros sons, eu mexo outros músculos e assim é com o inglês também. É tudo diferente. Eu penei muito para o né? Ragazzi. Vorrei. Ragazzi. Torrino. Torrino. Não, eu penei muito. Mas isso é o quê? Prática. É prática. Como empreender, né, Fernanda? Como empreender. É prática. É prática. Exatamente. L'ultima domanda che faccio a voi. Allora, Beatrice fala tímida perché lei, caro, non so parlare italiano, sai, ho difficoltà. E lei parlava in italiano, si spiegava. Io dico, ma adesso che fai? No, adesso non parli. Come non parli italiano? E lei già, allora,
Beatrice, oltre a essere donna ex modello, è una imprenditrice a Milano. Beatrice, in un paragrafo in italiano ti chiederei cos'è Águas do Brasil Beachwear. Vamos lá. Águas do Brasil Beachwear é um marchio che è nato a Milano. Lavoriamo con il mercato europeo e brasiliano. Sviluppiamo i nostri prodotti valorizzando la qualità e il comfort. Se volete conoscere un po' di Águas do Brasil, potete andare nel nostro sito www.aguasdobrasil.com. Mi riempi di orgoglio. Però se volete comprare Águas do Brasil, Caru può fare il ponte, scusa, ma il mio pitch. E Fernanda, perché allora dimmi in italiano una frase corta, cosa fai, con che cosa lavori in Italia? Cosa lavoro? Ok. Io sono insegnante dell'inglese online per adulti. Sì. Scusa? Solo adulti, ragazzi no? No. Perché? No, lei ha questo target, Sì. no, ha targetizzato bene adulti. Antigamente sì. Prima Adesso sì. no. Esatto. Sì, prima sì. Come me, io insegno italiano specificamente all'imprenditrice di successo. Ok, se in inglese come funzionano le lezioni? Perché è solo una frase, manca, continua, vai. Online? Sì, Quanto online. tempo dura di solito? Un'ora, sì. L'agenda è flessibile, gli orari sono flessibili? Più o meno. Più o meno. Una parte importante, adesso in portoghese. Mi ajuda, cara. Vai. Importante é ter a gente ter sempre um dia certo para ter aula, um horário exato, porque isso faz parte também do criar o hábito. Porque quando a gente está começando uma nova língua, ou já fizemos várias vezes, como é o caso do inglês, as pessoas estudam várias vezes, largam, voltam, e tu tem que ter aquele hábito com a língua. Então é importante também ter um horário certo para fazer aula, um dia da semana certo. E, obviamente, que não são só as aulas, tu tem que fazer, o aluno tem que fazer a parte dele, né? Eu mostro o caminho, eu dou as ferramentas, mas quem vai fazer são as pessoas, né? Assim como a Caru me dá todas as ferramentas, eu faço Você tudo, também, não faço tudo. Deveria, mas eu não faço tudo. Mas, enfim. Allora, grazie mille ragazze, è stato vero.